Então, a nossa questão consta em apresentar o seguinte: a gente vai ter uma superfície quadrada, certo? Onde a gente vai querer calcular o campo elétrico exatamente no centro dessa superfície, a uma distância d do centro dessa superfície. Então, para isso a gente vai fazer o seguinte: a gente vai considerar um fio de tamanho L e a gente colocou esse fio exatamente em cima de um plano cartesiano XZ. E a gente colocou esse fio exatamente no centro, né? Então, daqui para cá eu tenho menos L sobre 2 e daqui para cá L sobre 2. Depois que a gente calcular o campo elétrico em um fio carregado, a gente vai passar para uma espira quadrada, certo? E vai calcular o campo nessa espira quadrada. Detalhe, essa espira também tem 4 fios com o mesmo tamanho L, certo? E a gente vai calcular o campo elétrico a uma distância d do centro da espira. Depois que a gente calcular da espira quadrada, a gente vai calcular de uma superfície quadrada. Então, quando a gente calcular aqui o da superfície, a gente consegue obter o êxito na nossa questão. Então, olha só, recapitulando, a gente vai fazer primeiro o campo elétrico do fio, depois da espira e, por fim, do plano. Ok? Então, vamos lá. Então, para isso, a gente vai considerar aqui um fio, certo? De tamanho L, né? Botando ele no centro, a uma distância d, a gente quer calcular o campo elétrico nesse ponto. Então, vejamos. Se eu pegar um elemento, um pedacinho desse fio aqui, e observar o que esse pedacinho aqui de fio, né? No caso, esse pedacinho aqui carregado com uma carga dq, né? Uma carga infinitesimal, eu vou olhar como age essa carga exatamente nesse ponto. Se eu souber, conseguir calcular como age essa carga nesse ponto, depois basta eu somar todos os elementos de carga distribuídos ao longo do fio. Posso somar através de uma integral e assim eu consigo descobrir o meu campo elétrico. Observe o seguinte, né? Esse fio, esse elemento de carga, o campo elétrico só vai ter resultante aqui na direção Z. Na direção X, né, o campo é nulo, né? Se anula, até porque o fio possui uma simetria. Então, as componentes só vai ser aqui, as componentes em função desse ângulo θ, né, que a gente botou aqui, o ângulo θ aqui também, vai ser na direção Z. Então, para isso, eu vou considerar um elemento de carga dq, e eu vou dizer que dq é lambda dl. Lambda é uma densidade linear do fio, certo? Vou chamar, só para fim de nomenclatura, dl de dx, já que o fio de comprimento L está em cima do eixo X. Daí a gente vai analisar o triângulo. Que triângulo? Esse daqui, ó. Esse triângulo aqui, a gente vai analisar ele aqui, né? Coloquei ele aqui separadamente. Então vamos observar esse triângulo. A gente vai ter aqui um D, um vetor X e um vetor R. Observa o seguinte. Observa que as componentes do vetor X é x, 0, 0. As componentes do vetor D é 0, 0, z. As componentes do vetor R é z menos x. Observa também que se a gente fazer o seguinte, R vetorial mais x vetorial é igual a D vetorial. Observa que eu posso jogar esse x para lá e vai aparecer essa expressão. Então, eu vou ter que R vetor é igual a D vetor menos x vetor. Eu posso calcular a norma desse vetor R, né? A gente vai utilizar essa norma. Então, ó, o cálculo da norma vai ficar o seguinte, todos os elementos aqui ao quadrado,
dentro de uma raiz, né? Ou um meio, né? Como queira escrever. Então, ó, x ao quadrado, 0 ao quadrado, z ao quadrado, a gente obtém essa expressão aqui, né? Que a norma vai ficar x quadrado mais z quadrado elevado a 1 meio. Então, a gente vai ter a expressão do campo em um fio de tamanho L da seguinte maneira. Vamos lá. A gente vai ter a seguinte expressão do campo. A gente vai ter que o campo elétrico é igual a 1 sobre 4π epsilon integral de lambda dx z menos x sobre x quadrado mais z quadrado elevado a 3 meios. Então vamos lá. O que é que eu posso fazer? Eu posso separar essa integral, né? Colocar essa integral aqui em z e essa integral em x, escrevendo dessa forma aqui, ó. O campo elétrico, tirei todas as constantes aqui dos integrandos e observa o que é que eu vou ficar. Vou ficar aqui com duas integrais, né? Uma em função de x e outra em função de z. Observa o seguinte, que o nosso campo só vai ter resultante em z, né? Em x, o nosso campo se anula. E ele se anula porque aqui dentro desse integrando é uma função par. Quando é função par, é igual a zero. Então, isso aqui vai a zero, né? Então, resta para mim calcular apenas o campo elétrico na direção z, né? Aqui em z. Então, o campo elétrico é igual a lambda sobre 4π epsilon integral de z dx sobre x quadrado mais z quadrado elevado a 3 meios. Integrar isso aqui não é nada trivial. Então, a gente vai utilizar algumas transformações, certo? Vamos aplicar algumas transformações e algumas identidades. Então vejamos. Vamos analisar mais uma vez o triângulo, certo? E observa o seguinte, dessa vez apenas com os módulos desse triângulo. Esse pedaço é o segmento z, esse aqui é um pedaço de tamanho x, esse pedaço aqui é um tamanho z quadrado mais x quadrado elevado a 1 meio. Isso é importante, né? Observa também o seguinte, que a tangente de θ é igual a x sobre z. X sobre z, né? A gente vai utilizar essas transformações, essas regrinhas e aplicar no nosso campo, né? Na integral de campo. Então vamos lá. Eu posso escrever a tangente de θ da seguinte forma: z tangente de θ igual a x. É a minha primeira substituição que eu vou fazer, né? Posso também fazer o seguinte: elevar tudo ao quadrado, x ao quadrado, z quadrado, tangente ao quadrado, né? Não estou fazendo nada demais. O que é que eu posso fazer agora? Aplicar essa substituição 2 aqui, lá na minha integral, e a gente vai obter essa expressão, né? Então, eu apliquei essa substituição dentro da minha integral aqui, né? Que aqui era um x. E a gente obteve essa expressão aqui, né? Que o campo elétrico é igual a lambda sobre 4π epsilon, integral de z dx sobre z quadrado, tangente ao quadrado de θ, mais z quadrado elevado a 3 meios. A gente vai fatorar esse denominador, certo? E vai aplicar a seguinte relação. Vamos ver aí. A gente sabe que tangente ao quadrado de θ mais 1 é igual a secante ao quadrado de θ. O que é que eu vou fazer? Eu vou colocar em evidência esse z aqui, né? Vou trazer esse z para fora. Quando eu trago esse z para fora, aqui vai ficar 1. Quando aqui ficar 1, eu posso aplicar essa identidade aqui, né? Essa relação. Então, ó, a gente também pode fazer o seguinte: a gente pode derivar a primeira relação. Vou derivar essa relação aqui, né, para mudar a variável. Então, ó, quando eu derivo, aparece um dx. dx é igual a z secante quadrado de θ de θ. Isso aqui é a minha quarta relação. E eu vou jogar isso tudo aí, né, aplicando a relação 3 e a relação 4, dentro da integral, a gente vai obter a seguinte expressão, que a integral é exatamente
lambda sobre 4π integral de z quadrado secante quadrado de θ sobre z ao cubo secante ao cubo de θ. Então vamos lá, vamos chegar aí na expressão final do nosso campo elétrico em um fio carregado, né? Então, ó, simplificando todos os termos, né? A gente vai simplificar todos os termos e a gente vai chegar nessa expressão aqui. Vai ficar para mim apenas dθ secante de θ. Eu vou integrar isso aqui. Eu posso usar uma identidade, né? Que é o seguinte: 1 sobre secante de θ é igual a cosseno de θ. Posso substituir isso daqui, porque a integral do cosseno é fácil de saber, né? Então vai ser exatamente o que eu farei agora, né? Então, ó, o campo elétrico, todas as constantes aqui fora, a integral do cosseno de θ. Integral do cosseno é fácil, né? A gente sabe que é o seno de θ. Então, mais uma vez, todas as constantes aqui fora, o lambda, o 4πεz, seno de θ, né? Mais uma vez agora eu vou olhar aquele meu velho triângulo, né? Olhando o triângulo, a gente vai perceber o seguinte: zx, z quadrado mais x quadrado elevado a 1 meio. Se eu quiser saber aqui quem é o seno de θ nesse triângulo, que é o nosso triângulo de estudo, né? A gente vai perceber o seguinte, que o seno de θ é exatamente x sobre z quadrado mais x quadrado elevado a 1 meio. E é isso que eu vou substituir lá na minha integral. Então, minha integral vai ficar da seguinte maneira, né? Perdão, minha integral não, meu campo vai ficar da seguinte maneira. Campo elétrico é igual a lambda sobre 4πεz, x sobre z quadrado mais x quadrado elevado a 1 meio. Detalhe, o fio ele é de tamanho L, certo? E ele está centrado, né? Então, metade dele, né, vai de 0 a L sobre 2 e a outra metade de 0 a L a menos L sobre 2. Ou então posso integrar aqui, botar os limites de integração de menos L sobre 2 a L sobre 2, como foi de fato feito aqui. Aplicando os limites de integração, a gente chega na solução para o campo em um fio de tamanho L. Então, esse é a solução que representa o campo elétrico em um campo elétrico de um fio de tamanho L, né? Que o campo elétrico é dado por lambda 4πεz L sobre z quadrado mais L quadrado sobre 4 elevado a 1 meio. Agora a gente vai calcular, né? Saber o campo na espira, né? Só lembrando aqui, a espira é uma espira quadrada, certo? Eu quero saber o campo elétrico em uma distância aqui D, no eixo Z, do centro da espira. É composta por 4 fios de tamanho L, né? E a gente quer calcular o campo nessa espira, né? Então vamos lá. Vamos calcular o campo elétrico em uma espira. Então a gente tem aqui mais uma vez a espira, né? Onde ela vai aqui de 0 a L sobre 2, de 0 a L sobre 2, de 0 a menos L sobre 2, de 0 a menos L sobre 2. Então vamos calcular o campo elétrico nesse ponto aqui, né? Detalhe, esse ponto aqui sofre influência dos 4 fios, né? E só tem campo resultante na direção Z, nas outras direções se anulam. Então, ó, a gente vai ter o seguinte: a gente vai ter aqui um triângulo, vou pegar esse triângulo aqui, né? Imagina esse triângulo aqui imaginário aqui, pá. Pra gente tirar as medidas dele, né? Dessa vez a distância aqui é R, certo? E não Z. Aqui a altura é Z. E esse comprimento aqui é L sobre 2, né? Lembrando que faz um ângulo θ aqui, né? Detalhe, R ao quadrado é igual a L ao quadrado sobre 4, né? Esse lado aqui ao quadrado, mais Z ao quadrado, né? Organizando aqui direitinho, a gente vê que R é igual a L quadrado sobre 4 mais Z quadrado elevado a 1 meio. Observe o seguinte: o cosseno nesse triângulo vai ser Z, que é o cateto adjacente, sobre a hipotenusa, que é Z quadrado mais L quadrado sobre 4 elevado a 1 meio. A gente vai trocar R por Z, certo? No resultado do campo elétrico do fio.
Por que isso? Porque o fio ele era aqui centrado em cima do plano, né, do plano cartesiano. A espira não é. Então, não é mais aquela distância Z. Dessa vez vai ser uma distância R. Então, vou substituir aqui, certo? O campo é a mesma expressão, só que no lugar de Z eu coloquei R. Lambda 4π epsilon R. L sobre R quadrado mais L quadrado sobre 4, 1/2. Daí, como a gente já definiu o R, eu vou substituir esse valor de R aqui dentro dessa expressão. E a gente vai ver que vai ficar da seguinte maneira, ó. Tá aí a expressão. A gente vai ver que vai ficar dessa forma aí, né? Observa aí. O campo elétrico, lambda L, 4π epsilon, L ao quadrado sobre 4 mais Z quadrado elevado a 1/2. Abre parênteses, abre parênteses, abre parênteses, Z quadrado mais L sobre 4 ao quadrado, fecha parênteses, elevado a 1/2, fecha parênteses, ao quadrado, mais L sobre 4 ao quadrado, elevado a 1/2, né? Então, o que eu fiz foi substituir aquele R que a gente definiu, analisando aquele triângulo, aqui dentro da expressão, e a expressão ficou dessa forma, né? Daí a gente vai simplificar, né, esses termos, essa potência com essa potência, e a gente chega nessa expressão, né? É a mesma expressão, só que de forma reduzida. Aí o que acontece? A gente vai multiplicar agora por 4 vezes o cosseno de θ, né? Por que isso? Porque a gente vai multiplicar por 4 vezes o cosseno de θ. Lembra que a espira são 4 fios iguais, certo? E que só teremos componentes de campo, a soma de todas as componentes de campo apontam na direção Z. Então, a nossa resultante é apenas na direção Z. A gente não tem resultante nas demais direções, elas se anulam, né? Devido à simetria também. Daí eu vou multiplicar por 4 porque são 4 fios. Então a gente vai ter a seguinte expressão, ó. Estou multiplicando aqui por 4, Z sobre Z quadrado mais L quadrado sobre 4 elevado a 1/2. Esse cosseno aqui a gente já definiu, né? A gente definiu há pouco tempo, né? Multiplicando ele nessa expressão toda, a gente acaba obtendo essa gigantesca expressão, né? Daqui fica fácil ver, basta só simplificar, né? A gente vai simplificar, multiplicar esse termo com esse, cancela esse 4 com esse, certo? E a gente vai obter a seguinte expressão. O campo na espira quadrada vai ser o campo elétrico, lambda L Z sobre π epsilon Z quadrado mais L quadrado sobre 4, Z quadrado mais L quadrado sobre 2, elevado a 1/2 na direção Z, né? A única componente que existe campo. Agora a gente vai fazer o procedimento para o plano, que é o nosso objetivo da questão, calcular o campo elétrico no plano. Então, ó, vê só, dessa vez a gente vai ter um plano, né, dimensões L, uma superfície aqui sigma, não é mais linear, é superficial, certo? E a gente vai ter o seguinte, a gente vai ver que o nosso plano, né, colocando o nosso plano aqui em um plano cartesiano, x, y, z, a gente primeiro vai fazer o seguinte. Observa que a espira e o fio eu chamei de L, né, o tamanho deles. Dessa vez a gente vai chamar de A. A gente vai dizer que o plano ele tem as dimensões A, só para diferenciar mesmo, certo? Então nosso L agora vai passar a ser A. Detalhe, né? Coloquei aqui, ó, lambda é igual a sigma sobre 2dA. Por quê? Observe isso aqui, ó. 2 vezes lambda, né, é igual a sigma. Por quê? Porque lambda é a densidade linear, né? Se eu tenho ela 2 vezes, eu tenho algo superficial. Então eu tenho sigma. Então eu posso escrever dessa forma aqui, que eu acabei de mostrar, né, em função de dA.
Partindo da espira quadrada, que é o campo que a gente definiu, a gente vai ter o seguinte. A gente vai ter, ó, substituindo lambda por sigma, certo? E substituindo L por A, a gente tem essa expressão para o campo. Dessa vez é em uma superfície quadrada, onde os limites de integração é de 0 a A. E a gente vai aplicar a seguinte substituição. Seja U exatamente igual a A ao quadrado sobre 4. Eu vou ter o seguinte, que du é igual a A sobre 2 dA. 2du é igual a dA. Fazendo essas substituições e aplicando na integral, a gente obtém isso aqui, que o campo elétrico é igual a sigma z sobre 2π epsilon, integral de 0 a de 2du sobre u mais z quadrado, 2 vezes u mais z quadrado elevado a 1 meio. Vamos lá? Então, ó, continuando aqui, solucionando essa integral, que não é nada trivial solucioná-la, a gente tem, eu posso cancelar o 2, né? Como eu cancelei aqui, simplifiquei para reduzir e facilitar a minha vida. E obtive essa expressão que a gente vai ter, perceba o seguinte, que eu vou ter agora a integral de 0 a u. E u, eu já acabei de mostrar quem era u, né? Eu defini quem era u. Então, u é exatamente a ao quadrado sobre 4. Ok? Então, mudando aqui os limites de integração, observa que essa integral não é nada fácil de calcular, certo? Ela exige muitas substituições trigonométricas, é bastante complicada. Para solucioná-la, eu confesso que eu utilizei um software computacional, né? Onde esse software conseguia solucionar essa integral. Então, utilizando o software, ele conseguiu obter o resultado da integral no intervalo de limite de 0 a a ao quadrado sobre 4, né? Onde a gente pode simplificar os termos, certo? E substituir aqui na minha expressão de campo, e a gente vai conseguir obter a expressão que representa o campo elétrico. Qual é a expressão que vai representar o campo elétrico em uma superfície quadrada, né? É exatamente o seguinte: campo elétrico é igual a 2 vezes sigma sobre π epsilon, abre colchetes, né? Tangente inversa, raiz de 1 mais a ao quadrado sobre 2z quadrado menos π sobre 4, né? Então, essa é a expressão que representa o campo elétrico em uma superfície quadrada de comprimento A, né? Lembrando que a gente falou que A é exatamente igual a L, né? Então, só para mudar mesmo a nomenclatura. Então, o campo de uma superfície quadrada de comprimento L, né, é dado por essa solução aqui. Então, é isso e obrigado.